Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor. Quem fala aqui é o missionário Carlos Manuel. Que nessa manhã abençoada de sábado, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial. Eu creio que nessa manhã o Senhor está entrando na tua vida com transformação, com libertação, com cura. Como diz na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que é Cristo revelada através da Bíblia Sagrada. Vamos orar para nós dar início a essa live abençoada no Instagram, missionário Carlos Manuel Oficial. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos orar. Soberano Deus, soberano Pai, Pai de fita graça, Deus misericordioso. Ó Deus, nessa manhã, Deus abençoado, ó Deus de sábado, nós colocamos, ó Espírito Santo, ó Deus, diante, ó Deus, da Tua presença, diante, ó Deus, da Tua santidade. Te pedindo, ó Deus, o Teu perdão, Espírito Santo, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por algo que nós pensamos, ó Deus, cometemos através de atos, Deus, através de pensamentos, Pai. Ó Deus, venha, Senhor, Deus, purificar, ó Deus, a nossa mente, Deus, o nosso coração. Ó Deus, venha tirar, Deus, toda a rapina, venha tirar, Deus, tudo aquilo, Deus, que impede de nós ter um acesso, de nós ter, ó Deus, uma intimidade, ó Deus, profunda contigo, Pai. Te apresento, ó Deus, cada irmão, Pai, que está fazendo parte, ó Deus, dessa live bíblica abençoada. Ó Deus, venha falar, Deus, aos corações. Ó Deus, de uma forma especial, Espírito Santo. Deus, de uma forma tremenda, porque somente o Teu Espírito Santo, ó Deus, que pode trazer, Deus, o arrependimento. Somente o Teu Espírito Santo, ó Deus, que pode, ó Deus, trazer, ó Deus, a cura, ó Deus, a transformação. Porque o mundo é Espírito Santo, Deus, precisa, Deus, de ouvir, Deus, a Tua palavra. Assim como diz na Tua palavra, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será, ó Deus, condenado. A Tua palavra, Espírito Santo, ó Deus, está sendo, Deus, pregada, Deus, aos corações, ó Deus, de cada ouvinte, Deus, independente, ó Deus, de religião, porque eu não quero saber de religião, eu não quero saber se é da Assembleia de Deus, eu não quero saber se é católico, mas falar a mensagem cristocêntrica, a mensagem que envolve Cristo no Evangelho de Gênesis, Apocalipse, Pai. Deus vem abençoar cada vida de uma forma especial. Só tenho, Deus, a Te louvar, Espírito Santo. Deus, a Te agradecer por mais uma live bíblica diante da Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Antes de eu trazer a poderosa palavra de Deus nessa manhã abençoada de sábado, eu queria dar a paz do Senhor para o pastor Luiz, pregador de ruas, que Deus ia abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de forma especial, toda a sua família, toda a sua casa, todo o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã abençoada de sábado, eu estava orando ao Senhor, e pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para me transmitir a palavra de Deus para o coração de cada irmão, Então, o Senhor ele falou comigo, e com os amados irmãos, abrisse as vossas Bíblias, no Evangelho de Mateus. Vamos meditar um pouco a palavra do Senhor, a palavra de Deus, apenas 5 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao versículo 22, para nossa meditação, que o tema é a figueira seca. Fala assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 21, versículo 28, versículo
18, versículo 18 ao versículo 22. Contrários, amados irmãos, vamos ler a Bíblia, em nome de Jesus. Fala assim a palavra de Deus, versículo 18 ao 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou-se imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se estiveres fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disseste que erguestes e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22. E todo o que pedides na oração, crendo, vos recebereis. Meus amados irmãos, né? A parábola é uma passagem bíblica, não é uma parábola, é uma mensagem bíblica. Na palavra do Senhor, fala, meus amados irmãos. Também queria dar a paz do Senhor para o irmão Caná, diretamente da Uruburetama. Que Deus abençoe o irmão Caná, toda a sua família, toda a sua casa, todo o seu lar, né? Essa mensagem bíblica fala acerca da figueira. Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, relata que Jesus, ele passou de manhã diante de uma figueira ali. Porém, na palavra do Senhor fala que de manhã, voltando para a cidade, Jesus, ele teve fome, porque Cristo também, ele era homem. Ele estava também, ou seja, na carne também, mas em espírito, porque ele era o Filho de Deus. Então, na Bíblia Sagrada relata que Jesus, ele teve fome, né? Naquela manhã, como na Bíblia Sagrada relata, que Cristo, ele fala que eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão que traz vida ao mundo. Aquele que comer do meu pão nunca terá fome. Porém, Cristo, ele estava ali com fome. E Cristo, ele passando ali pelo aquele caminho ali de manhã, Cristo, ele avistou ali uma figueira. Porém, meus amados irmãos, Cristo, ele andando ali naquele caminho, Cristo, ele fixou os seus olhos ali sobre uma figueira, né? Nós sabemos que figueira simboliza também pessoas, né? Então, Cristo, ele dirigiu-se àquela figueira. Porém, aquela figueira, ela não tinha frutos. Cristo, ele queria ali se alimentar do fruto ali daquela figueira. Vamos trazer essa mensagem bíblica para os dias atuais. Tem figueiras na igreja, mas tem figueiras que estão na igreja que somente tem a aparência, mas não tem a essência do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Tem figueiras que estão na igreja, mas não tem os frutos. O que é frutos? Fruto significa obras de mudança, de transformação, de regeneração. Isso significa os frutos, né? Cada um de nós somos uma figueira diante da presença do Senhor. Esses frutos simbolizam as nossas obras diante da presença do Senhor, diante da presença de Deus.
E eu falo para vocês nessa manhã abençoada de sábado, será que vocês têm produzido frutos diante da presença do Senhor, frutos de transformação, frutos de libertação, frutos de resgatar vidas, de mudar vidas, de mudar trajetórias? Então, meus amados irmãos, Cristo, Ele dá uma ordem para mim e para você, para que nós viemos verdadeiramente produzir frutos. Esses frutos vêm no início ali, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Um cristão, ele tem que produzir frutos na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, Cristo, ele olhou ali para aquela figueira. Mas somente naquela figueira, meus amados irmãos, somente ali havia folhas. Era uma árvore ali diante dos olhos dos discípulos do Senhor, que somente tinha aparência, mas não tinha essência, tinha aparência, mas não tinha os frutos. Assim são muitos que estão dentro da igreja, que somente têm folhas, mas não tem raiz, mas não tem estrutura espiritual para se manter diante da presença do Senhor. Muitos que são figueiras, que vivem somente de capa, somente folhas, mas não tem os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. E Deus, Ele exige de mim e de você que nós verdadeiramente viemos carregar esses frutos sobre a nossa vida, frutos de mudança sobre a nossa vida, produzir frutos para trazer vidas para Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, Cristo, Ele observando, e Cristo, Ele ordena para que esta figueira, para que em mim e você, eu e você, viemos dar frutos, frutos de mudança, frutos de arrependimento. Então, Cristo Jesus, imediatamente, Ele olhou para aquela figueira. Então Cristo, Ele lançou ali uma palavra profética. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem o poder, ela tem a autoridade, como diz na palavra de Deus que foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo nos céus e na terra. Nós sabemos que o nome de Cristo, ele tem poder de curar. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder para desfazer todo o mal. Mas também o Deus que floresce também, ele é o Deus que seca também. Porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra profética. A palavra do Senhor é uma palavra direcionada ao meu e ao teu coração. E Cristo, meus amados irmãos, naquele dia de manhã, olhando para aquela figueira, Cristo olhando para aquela figueira, então Cristo, Ele falou: nunca mais nasça fruto em ti. Ele lançou esta palavra, porque Ele olhava para aquela figueira, não via a essência, não via o brilho sobre aquela figueira, não havia frutos ali sobre aquela figueira. Assim são muitos que estão dentro dos templos, dentro das igrejas, mas não tem o brilho, mas não tem a essência, mas somente tem folhas, que essas folhas infelizmente vão secar, porque não tem a essência do Espírito Santo sobre as suas vidas. O que vai trazer os frutos vai ser o Espírito. Para que o Espírito Santo, ele venha descer sobre a minha e a tua vida, tem que ter mudança sobre a nossa vida. Não é somente você estar ali dentro do templo, não é somente você estar dentro da igreja, não. Quem tem frutos, produz frutos aonde quer que vá, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for.
dos seus familiares, ou seja, vai produzir frutos. Porque quem tem a essência do Espírito Santo produz frutos. E diz na palavra de Deus que a árvore que não produzir frutos, esta árvore simboliza eu e você. Os frutos simbolizam as obras em Deus, as obras em Cristo Jesus. Esses frutos têm que ser produzidos em Cristo Jesus, porque Cristo, ele fala que sem mim, que sem Deus, que sem Cristo, nada podereis fazer. Então, a árvore que não produzir frutos, o próprio Jesus Cristo, ele fala, será cortado e será lançado sobre o fogo. Muitas árvores que estão dentro dos templos serão cortadas. Não sou eu que vai cortar, mas vai ser o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus do sobrenatural. Muitas árvores que estão dentro dos templos serão cortadas e serão lançadas sobre o fogo. Pessoas que não têm mudança, pessoas que não têm transformação de vida, pessoas que vivem somente dentro da igreja, dentro dos templos, somente de aparência. Deus, ele quer frutos. Deus, ele quer mudança de vida, de caráter. É isso que Deus quer. Não adianta, meus amados irmãos, ter somente aparência, mas não ter a essência, mas não ter o caráter sobre a sua vida. Essa figueira somente tinha folhas, mas não tinha o fruto do Espírito Santo, não tinha o fruto, não tinha a essência do Espírito Santo. Você pode ir para onde você for, mas se você não tiver a essência, se você não tiver o brilho do Espírito, não vai adiantar de nada. Assim são muitos que estão dentro das igrejas, dentro dos templos, mas passa anos e anos, 10 anos, 20 anos, mas você não vê o fruto daquela pessoa, você não vê a mudança daquela pessoa, você não vê aquela pessoa nem sequer ganhar uma alma para Cristo Jesus, mas você vê aquelas pessoas, muitos que estão dentro da igreja, filtrados dentro da igreja, em vez de trazer alguém para a igreja, tira a pessoa da igreja. Assim são figueiras secas, que não produzem frutos. Eu queria dar a paz do Senhor para o presbítero Robson Ilha, que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de forma especial, dirigente da igreja Impad, igreja pentecostal, no Alto da Paz, aqui do Tururu. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial. E nós sabemos, meus amados irmãos, que enquanto o homem ele olha para a aparência, para o físico, o Senhor ele olha para o profundo. O Senhor ele vai diretamente ao meu e ao teu coração, porque Deus ele conhece. Deus ele sabe se você está produzindo frutos ou não. Mas não é eu que tenho que olhar para você, examinar se você está produzindo frutos. Não, é você que tem que olhar para você e examinar os frutos. Também eu queria dar a paz do Senhor também para o diácono Raimundo Soares. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial. Você, a sua esposa, diretamente aí do pé da serra. Deus venha abençoar você, em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, para mim concluir essa mensagem bíblica direcionada ao teu coração, versículo 21 e versículo 22, que fala assim, Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se estiverdes fé, não duvidardes, não vos fareis o que, não só vos farei o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disser, erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o receberei. Está falando da figueira.
também está falando acerca da oração. A figueira está ligado à oração. Jesus, porém, ele respondendo diz: em verdade vos digo a vocês, meus discípulos, se vocês pedires com fé e não duvidando, pedindo com convicção, pedindo com certeza, também será exato a palavra que eu lancei sobre a figueira. Vocês têm que lançar a palavra com convicção, com certeza. Se pedires com fé e não duvidando, não só fareis o que foi feito à figueira que secou. Cristo, ele fala ao nosso coração. Se nós pedir ao Senhor com fé, também eu queria dar a paz do Senhor também para o pastor César Freitas, que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial, a sua esposa, a sua família, de uma forma geral. Então, meus amados irmãos, Cristo está falando bem claro, né, aos seus discípulos, né? Então Cristo, ele falando, vocês têm que pedir em oração, pedir com fé e não pedir duvidando, porque Tiago, ele fala, né, que muitos pedem ao Senhor, né, mas duvida. Aquele que pede duvidando é comparado com as ondas do mar. As ondas do mar, ela vai e volta, ela não tem a convicção. Assim são muitos, pedem algo ao Senhor, mas não tem aquela convicção. Muitas vezes não sabe nem falar, muitas vezes não sabe nem se expressar diante da presença do Senhor. Mas Deus, ele fala: pede a mim com convicção, pede a mim com fé, não duvidando. Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se o monte disser: erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. É a palavra do Senhor. Mas para que a palavra do Senhor ela venha realmente se cumprir, Cristo está falando acerca de fé. Cristo está também falando acerca de fidelidade, também acerca de obediência. Se você pedir com fé, mas se você estiver na palavra, vocês vão receber. Aí está o segredo de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que está na casa do Senhor, que vive não de aparência, mas que vive de essência, mas que vive de caráter diante da presença do Senhor. Porque hoje em dia muitos querem se aparecer, e não é Cristo que está aparecendo realmente na vida de muitos. Não é eu que tenho que se engrandecer, não é eu que tenho que se aparecer, mas é Cristo que tem que aparecer na minha vida. Não carece eu dizer que eu sou isso. Os frutos do Espírito vai dizer quem sou eu, através de Cristo, através da essência, através do Espírito Santo de Deus. Não carece você falar: não, eu estou produzindo tais frutos. Se Deus ele sabe que você está produzindo frutos, sim ou não, né? Então Cristo ele falou bem claro também acerca desta figueira que secou. Mas se a este monte disser: erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. É o poder, é a autoridade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem a essência, ele tem o poder, ele tem a autoridade divina. Ele pode fazer aquilo além que nós não podemos fazer. Quando nós buscamos Ele,
quando nós se humilhamos diante da presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não carece falar, dizer quem sou eu, né? Se Cristo ele já sabe pela minha vida, pela minha conduta, pelo meu testemunho na igreja ou fora da igreja, ou no trabalho ou em casa, Cristo ele sabe. Também eu queria também dar a paz do Senhor para Sheila, que Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma especial. E Deus fala, meus amados irmãos, é uma palavra profunda ao nosso coração. Peça a Deus, mas com fé, mas com convicção. Não deixe ninguém arrancar a fé. Nós podemos perder tudo, coisas terrenas, coisas materiais, mas você não pode perder a convicção. Você não pode perder a fé. Você não pode deixar ninguém arrancar aquilo que o Espírito Santo implantou em você, que é a fé. Porque diz na palavra de Deus que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Que sem fé é impossível uma mulher de Deus agradar ao Senhor se não tiver fé. A fé genuína, a fé salvífica. Então, para mim concluir essa mensagem voltada ao teu coração, versículo 22 de Mateus capítulo 21, versículo 22: e tudo o que pedires na oração, crendo vos receberei. Na Bíblia Sagrada relata: entre no teu quarto, no teu aposento, e o Pai que está em secreto, que é Deus, Ele vos recompensará. Diz da palavra de Deus, qual é um filho pedindo ao pai, ou seja, pedindo ao pai um peixe. Será que o pai ele vai dar uma serpente? Pedindo o pai um pão, será que o pai ele vai dar uma pedra para o filho? Não. Até os vossos pais que não são tão bons, dá as melhores coisas para os vossos filhos. Então Deus ele poderá dar aquilo que vem além, através da fé. Quando você pedes na oração, crendo vos receberei, ó. Aí está o segredo. Pedir a Deus com fé, né? Entre no teu quarto, e o Pai que está em secreto, Ele te recompensará. Ou seja, eu vivo uma visão além, ó. Uma visão além. A fé, em Hebreus fala, em Hebreus capítulo 11, que a fé é algo sobrenatural, das coisas invisíveis, das coisas sobrenaturais que o mundo ele não consegue compreender. Ou seja, a fé, você pede a Deus, pede com fé, e você sabe que você vai receber uma coisa além, porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós somos guiados pela fé. Você vai para um lugar e você sabe o que o Senhor ele vai ali usar alguém para te abençoar, mesmo ali sem você estar ali, ou seja, nas suas mãos ali, ou com um mantimento, ou com um objeto que você está orando, pedindo ao Senhor. Você vai, somente o Espírito, você orando, o Espírito Santo vai diretamente ali no teu quarto, fala no teu coração, fala na tua mente. Vá em tal lugar ali, que eu vou te abençoar. Assim, meus amados irmãos, foi Abraão. Para mim concluir essa mensagem, assim foi Abraão. Imagine Deus, Ele falando contigo e comigo nesta manhã abençoada de sábado. Eu quero que você saia da tua casa, eu quero que tu saia da tua parentela, da tua família, e vá ao lugar que eu te ordenei, o lugar que eu te mandei. Você pode meditar profundamente na Bíblia Sagrada, que Deus somente ordenou. Deus não falou a Abraão o lugar,
Mas Abraão, ele foi guiado por uma convicção. Assim é Deus sobre a nossa vida. O Senhor somente fala, e o Senhor ele fala por nós: vá, somente vá, que eu vou te mostrar ali o lugar. Assim foi Abraão. Abraão, ele foi guiado pela fé, meus amados irmãos. Abraão, ele deixou tudo aquilo para seguir a vocação, para seguir o além, para seguir o propósito de Deus. Assim são todos aqueles que vivem para Cristo, aqueles que não vivem de aparência, mas aqueles que vivem com a identidade, aqueles que vivem com a marca de Cristo sobre a sua vida, aqueles que não negam Cristo, mas vivem um testemunho da essência, o testemunho da palavra de Deus. Assim foi Abraão. Somente ouviu, não sabia o lugar, e Deus fala para você. Não carece Deus falar para você o lugar que você deve ir. Somente quando o Espírito de Deus ele falar com você, não questione, não duvide, somente vá. Eu vou pela fé, eu vou pela convicção. Assim, muitas vezes acontecendo com a minha vida, há 11 anos que eu confessei a minha vida a Cristo. Nós sabemos que nós somos guiados pela fé. Nós não somos guiados por coisas terrenas, coisas materiais, porque nós sabemos que a maior riqueza que eu e você, que nós podemos carregar sobre a nossa vida, não é ouro, não é prata, não é coisas materiais que vai preencher o vazio do teu coração. Porque nós carregamos um vazio, como diz Billy Graham, um dos maiores ganhadores de alma, né? Que ganhou almas para Cristo Jesus no Brasil, nos Estados Unidos, né? Que ele fala que nós carregamos, e é bíblico isso. Bíblico, biblicamente está na Bíblia, que nós carregamos sobre nós, sobre o nosso coração, um vazio tão profundo que nada vai conseguir preencher. Muitos tentam preencher o vazio do seu coração com os prazeres carnais desse mundo, com a bebida, com a droga, com a prostituição, com coisas que vai corromper a alma, com coisas que vai corromper a mente, o coração dessa pessoa. Mas Billy Graham, ele fala que somente Cristo, ele pode preencher o vazio do teu coração. Porque eu creio, meus amados irmãos, quando um homem realmente, quando ele está ali no fundo do poço e ele tem um encontro com Cristo, ele muda. Você pode ver na Bíblia Sagrada, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi grande exemplo disso. Você pode ler na Bíblia Sagrada, você pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante, que Saulo de Tarso, Paulo, né? Paulo, ele era um homem carrasco. Saulo, ele era um homem que perseguia. Saulo, ele era um homem que mandava matar. E ele pensava, por ele ser religioso, por ele ter o conhecimento da palavra, não só basta o conhecimento, mas tem que ter a essência, mas tem que ter o caráter sobre a sua vida. Saulo, ele fazia tudo isso, mas ele pensava que estava agradando ao Senhor. Assim são muitos que são religiosos, que estão dentro dos templos, dentro da igrejas, que são apenas religiosos, que apenas faz aquilo que é ordenado pelos dogmas religiosos, mas não obedece à voz do Espírito que fala ao nosso coração, a voz de Cristo. Então, meus amados irmãos, quando Deus ele tem algo profundo na vida do homem, Cristo ele vai ter um encontro com aquele homem. Saulo era um homem mau, Saulo era um homem assassino, que fez parte de várias mortes do povo judaico, do povo israelita, do povo consagrado diante da presença de Deus. Então, Saulo de Tarso, na Bíblia Sagrada relata que ele foi
ali, meus amados irmãos, para uma cidade. Para a cidade ali em Damasco, ali da Síria. Ali, ele estava planejando tudo, todo o arquiteto para prender o povo do Senhor, o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, aquele homem, naquela cidade em Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Então, na Bíblia Sagrada relata que aquele homem que se achava superior, aquele homem que se achava o grande ali em Damasco, o grande ali em Jerusalém, o grande ali em Roma, apareceu-se Jesus Cristo diante dele, com o corpo santo, com o corpo angelical, e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele homem que era tão superior aos outros, que se achava tão grande ali, ele caiu por terra, de joelhos prostrados, diante de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, Saulo de Tarso, ele obedeceu à vocação. Saulo, ele obedeceu à voz do Senhor. E desde aquele dia ali no caminho de Damasco, ali na Síria, a sua vida foi completamente mudada. Saulo, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Mas a partir dali, ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E eu falo plenamente, vale a pena nós dedicar a nossa vida por inteiro, por completo. Assim como uma vela, você pega a vela e você coloca no ambiente ali, e você acende o fogo ali sobre aquela vela, e aquela vela, ela com minutos, aquela vela ela vai se gastando. Esse desgastamento simboliza você se desgastar, você se entregar por Cristo Jesus. E nós somos como uma vela que o fogo ele vai, ou seja, ali consumindo. Esse fogo ele simboliza a essência do brilho, a essência do Espírito Santo. Você tem que viver, é Deus falando para você, esse fogo, esse fogo, você tem que obedecer esse fogo. O fogo que purifica a nossa mente, o nosso coração. E que nessa manhã abençoada de sábado, que você possa verdadeiramente refletir e meditar nesta palavra. Somente Cristo, ele tem o poder, porque o mundo ele está pobre, o mundo ele está carente de Deus, o mundo ele está em caos desse jeito aí, porque o povo ele está vivendo assim como Sodoma e Gomorra. Um povo que vive para si, mas não vive para Deus. Um povo que é guiado como uma folha seca, que vai para onde o vento quiser. Pessoas que não são guiadas pela a sã doutrina, pela palavra, mas pessoas que endurecem o coração. Mas pessoas que tampam os ouvidos para não ouvir a palavra salvífica, palavra da salvação que transforma e que liberta. Que nessa manhã abençoada, que Deus vai abençoar cada irmão de uma forma tremenda, de uma forma especial. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Eu falo para você nessa manhã, tire um tempo reservado para buscar ao Senhor, para se entregar, para você entregar a sua vida a Deus. Que Deus abençoe a cada irmão nessa manhã abençoada de sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.